Está começando mais um Pod Quântica aqui no segundo dia do CSTQ no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo, onde está acontecendo um encontro, um grande encontro de profissionais, de especialistas em várias áreas, de um monte de conteúdos que podem facilitar a sua vida, que pode melhorar o seu comportamento. E a gente está aqui hoje com um convidado muito especial. O primeiro deste segundo dia é o Dr. Ítalo Rachid. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, doutor? Obrigado. Bem-vindo. Uma honra estar aqui com vocês. O doutor Ítalo, que é médico ginecologista e trabalha com especialidades hormonais, fala sobre anti-envelhecimento, que na verdade é um conceito que a gente vai explicar um pouquinho melhor aqui, né? Eu costumo dizer assim, quando as pessoas falam que eu sou velho, eu digo eu não sou velho, eu sou jovem há mais tempo. É mais ou menos por aí, doutor Ítalo? Exatamente por aí. A linha de trabalho do senhor com a medicina quântica. Perfeito. Obrigado pela presença. É uma honra estar aqui. Espero que as pessoas aproveitem essas ideias diferentes que nós vamos contextualizar aqui fora desse padrão de espera acontecer, corre atrás com o medicamento para controlar um efeito, né? E nós estamos perdendo a oportunidade de buscar a causa que origina os problemas. Então, é uma medicina que, ao invés de esperar pela doença, pela comorbidade, pela anomalia, nós vamos tentar ensinar esse médico e educar o nosso paciente a tratar a saúde. É o bem mais precioso que nós temos. Sem dúvida nenhuma. Sem saúde nós não existimos. E é paradoxal. Nós passamos uma vida inteira dentro de um curso médico, dentro de uma especialidade, dentro de uma pós-graduação, aprendendo como controlar doenças. E pouco se sabe como tratar a saúde. Então é disso que esse movimento trata. A medicina integrativa, ela trata exatamente disso. Tratar a saúde ao invés de esperar pela doença. Agora a gente percebe, né, Ed? Eu acho que é uma coisa que começa no sistema de educação, por exemplo. Sim. O doutor Ítalo, ele é muito ligado aos médicos, né? Ele tem cursos voltados para os profissionais mesmo de medicina. Então, acho que é interessante, a gente estava até num dos episódios, pessoal, assistam os episódios que a gente está gravando aqui, são vários, falando sobre os sistemas, né, e como eles funcionam. Então, Sim. tem que mudar o sistema, talvez, de ensino médico. Agora, antes de entrar nessa discussão, eu queria saber do doutor Ítalo, quando que você, assim, o que levou o ginecologista a se aproximar um pouco da medicina quântica? Né? O que você chegou assim e falou assim, não, medicina, algo está errado, isso não já estou tem uns 20 anos aí, Olha, né? que coisa interessante, né? Até o início do século XX, a medicina, principalmente a medicina americana, que influencia fortemente a medicina brasileira, era alicerçada num modelo baseado na filosofia greco-romano-judaico-cristã, aonde médicos, pasmem vocês, até o final do século XIX, início do século XX, estudavam durante o seu curso de graduação tolices como espiritualidade, a cura pelo poder da mente. Médicos estudavam astrologia, o impacto da astrologia na saúde. E tudo isso foi perdido quando dois mega milionários americanos, um cidadão chamado John D. Rockefeller e um outro cidadão chamado Andrew Carnegie, contrataram um educador americano chamado Abraham Flexner para fazer um levantamento das escolas americanas. Por quê? Porque o Rockefeller era da indústria petroquímica, o Carnegie era da indústria siderúrgica, e eles começaram a produzir moléculas através da indústria petroquímica e descobriram que essas moléculas tinham ação terapêutica para controlar determinadas doenças. Então abriu-se o mercado dos remédios. E eles precisavam vender remédio. Sim. Só que para vender remédio, o médico tinha que ser ensinado a prescrever remédio. Até esse Flexner viajou de carruagem e de cavalo durante 4 anos nos Estados Unidos, fez um relatório e disse: o projeto de vocês não vai funcionar. Por quê? Porque só 10% das escolas médicas ensinam a passar remédios. A alopatia não era a regra. Aí ele disse, então vamos mudar esse jogo. Vamos mudar o jogo? Eles passaram a fundear, custear e patrocinar exatamente as universidades que ensinavam remédios, e as outras foram falindo, e 90% das escolas médicas que não ensinavam remédios morreram. O propagandista médico, né? Que é um papel muito tradicional da indústria farmacêutica. Esse documento é um documento histórico, vocês podem acessar aí no Dr. Google, ele chama-se Flexner Report. O Flexner Report é um documento histórico, que foi ali a linha divisória. Foi ali que começou, foi ali antes que nós dele perdemos o elo. E depois dele, né? Antes dele e depois. E mais, o relatório terminava de maneira infame, citando que todos os esforços deveriam ser envolvidos para evitar que negros e mulheres
entrassem nas escolas médicas porque eles não tinham capacidade intelectual de ser médicos. Olha que coisa Uau, hedionda, né? Isso é um documento tá nesse oficial. Documento oficial. Isso está no é documento. absurdo. Você pode Tá entrar lá com a registrado. Flexner Report, 1910. Você Aí o vê. que aconteceu a partir daí? As escolas que recebiam milhões de dólares dessas fundações passaram a proliferar, passaram a prevalecer e o médico passou a ser um escravo da indústria da doença. Ele Ao tinha que invés faturar. de entender a causa dos problemas, nós passamos a formar médicos para esperar o problema e controlá-lo mecanismo através do invertido, medicamento. Era totalmente muito mais invertido. vantagem, né? Você já parou para pensar que não existe nenhum laboratório no mundo pesquisando drogas que curem doenças? A droga controla a hipertensão, controla o diabetes, controla a depressão, porque o controle gera recorrência. É verdade, quanta clareza, né, Ed, sobre isso. Sim, Você sim. recorrendo na droga, você vai se tornar o quê? Um parceiro eterno até o fim da vida. é quase uma Quantas assinatura. vezes você já ouviu do seu médico ou pessoas da sua família disseram: doutor, até quando eu vou ter que tomar esse medicamento? E o médico já introjetou aquilo e diz: até o fim da vida. Olha a loucura que está embutida em tudo isso aí. Então você tocou num ponto muito importante. Por que esses conceitos têm dificuldade de serem divulgados? Porque quem patrocina a medicina, infelizmente a medicina ainda é largamente patrocinada pela indústria da doença. Pois é, mas o senhor teve esse despertar, essa virada de chave 20 anos atrás. 20 anos atrás. O que foi que mobilizou aí o teu coração para tomar essa decisão? Ou o teu cérebro também, A não é? percepção clara, quando eu perguntava para as pessoas que eu atendia, as minhas pacientes, como é que você está se sentindo? Doutor, melhorei, mas não estou plena. E essa resposta, não estou plena, me convenceu de que não era só aquilo, precisava de uma busca por mais Não era coisas. só mudar a parte material físico-química, era a energia que Nós estava tínhamos que mudando. resgatar esse elo perdido e foi aí que eu fui buscar aonde que está esse conhecimento, como é que eu posso conectar mente, corpo, espírito para promover saúde. Porque, na realidade, isso aqui que nós estamos vendo é uma ilusão fenomênica, né? Sim. O corpo é a roupa que Deus nos concede para que nós desenvolvamos o nosso espírito, e o corpo e o espírito são conectados pela mente. Esse conhecimento foi completamente perdido dentro da medicina e é isso que a gente procura hoje resgatar, sem que haja uma mente em alinhamento, sem que haja um compromisso com o seu permanente desenvolvimento espiritual e com a sua saúde corporal. Nós jamais vamos atingir esse estado chamado saúde. Saúde é muito mais complexo do que simplesmente não estar doente. E é isso que a gente tem feito, esse propósito que nós temos feito nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás nós fundamos uma empresa de ensino médico chamada Grupo Longevidade Saudável e hoje eu tenho a alegria de compartilhar aqui com vocês que esse projeto redundou no modelo educacional que tem um curso introdutório de 110 horas, ele ocorre 2 vezes por ano. Para aqui em médicos, São Paulo, é para classe para médica, médicos. né? Depois, quando o médico quer aprofundar esse conhecimento, ele tem uma pós-graduação lato sensu, onde ele passa mais 2 anos conosco. O resultado desse trabalho é que hoje nós somos um grupo de mais de 11 mil médicos trabalhando e divulgando esses conceitos, tendo em nossas mãos a responsabilidade de zelar pela saúde de quase 3 milhões de pacientes aqui no Brasil. Então, são números bastante expressivos e que merecem mesmo a nossa comemoração. Então, não é coincidência, é um alinhamento quântico vibracional. Sincronicidade. Que nós estejamos comemorando os 20 anos da Fisioquântica e os 20 anos do Grupo Longevidade Saudável. Nada acontece por acaso. E a gente pode dizer, então, que envelhecer bem é ser jovem há mais tempo. Não só isso. Envelhecer é um fenômeno que pode ser cientificamente controlado e, mais ainda, revertido. Olha que loucura. Então, a ideia não é parar de envelhecer, é mostrar para as pessoas que eu, no meu envelhecimento, posso ou não ficar velho. Ou seja, envelhecer é inevitável, ficar velho é totalmente opcional. E depende de nós tratarmos uma doença de base chamada ignorância. A ignorância é uma doença pandêmica, vertical, que assola desde o paciente até o médico com o título de pós-doutorado. Ele não poupa ninguém. A ignorância é linear e ela tem que ser tratada. Poderíamos dizer que, ao invés das pessoas tomarem remédio para o resto da vida, elas deveriam receber informações para o resto da vida. Conhecimento. Né? Então, a receita seria, olha, vá conversar com esse profissional. Informação. Né? E informação o resto da vida. Não há nenhuma dúvida sobre Informação cria consciência, né? Total. Que é a base da cura. E a consciência cria decisões inteligentes. E eu não falo nem a base da cura. Qual que é o papel da consciência para a saúde quântica, para a cura? A consciência é tudo, né? Porque a mente humana
é um rádio receptor emissor que trabalha com frequências. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos broadcasting, nós estamos propagando Sim. algo que precisa estar dentro de uma frequência. Essa frequência tem que ter um sintonizador. E a minha mente pode sintonizar em literalmente tudo. A minha mente pode sintonizar na cura, a minha mente pode sintonizar na doença, pode sintonizar na crença, na fé. E a consciência nesse sistema, qual o papel dela? A consciência é o sistema de alerta que nos move no sentido do que é certo, né? Todos nós temos dentro da nossa consciência, dentro da nossa alma, a voz interior que aponta sempre o que é certo. Não há nenhuma pessoa que não saiba o que é certo, mas algumas não podem saber o que é certo. Não sabendo, ela também não tem como... Não vai expressar. Como expressar, exatamente. Então a coisa dentro da mente funciona de uma maneira bem simples e linear. Olha só, sentimento gera emoção, que gera pensamento, que gera palavra, que gera resultado. É simples assim. Então nós construímos com a nossa palavra mente, e ação, né? A gente pode colocar em paralelo. Palavra e ação. Porque tem gente que vive só de palavra e não age. Tem que ter ação para materializar a energia. Se as palavras ela tem que redundar na ação. Porque se não houver o ponto final dessa equação, nada funciona. A ação é a base de tudo. Você quer dizer assim, se as pessoas realmente elas pensassem, sentissem antes de ir para a ação, elas agiriam com muito mais assertividade, né? Porque tem muita gente que vão para ação sem pensar e sem sentir. Usando o cérebro reptiliano, né? Porque se elas sentirem que tá mal, é melhor segurar. Ou, né, se vai tomar ação, você vai assumir as consequências por estar tomando uma atitude ali com o sentimento e os pensamentos ruins, né? Concordo. E tem gente também, né, que às vezes vai só pelo pensamento e aí fica cabeção e não age, procrastina e fica com medo, porque a base do medo ela é racional na mente. E tem gente que também fica só no sentimento e também fica muito com medo. Então eu acho que o ponto de coerência da consciência é esse equilíbrio entre o sentimento e a razão para você tomar uma decisão assertiva. Agora, doutor, como é que tá, assim, já que você está fazendo um trabalho com os profissionais mesmo de medicina, e a gente entende que a medicina clássica, a medicina tradicional, ela tem um pouco de resistência para tudo que é alternativo, para tudo que é novo, para tudo que é diferente. Como é que você está sentindo nessa sua aproximação com esses profissionais? Eles estão procurando se atualizar ou eles estão sendo que ser caçados para poder se atualizar? Olha, essa questão ela é muito relevante porque o que existe hoje na relação médico-paciente é uma transferência de poder. Há algum tempo atrás, você ia a um médico, ele faria um diagnóstico, sugeriria uma prescrição e simplesmente diria, tome isso aqui e acabou porque eu estou mandando. Que as pessoas do outro lado aceitavam, porque acreditavam nisso. Autoridade médica. Com a chegada das conexões sociais, cibernéticas, né, isso começou a mudar. Hoje nós temos um grande médico que está disponível para você 24 horas por dia e não cobra nada pela consulta. É o tal do Dr. Google. Dr. Google. Mas a informação que Dr. Google disponibiliza ao alcance do meu polegar, do meu indicador, tem um problema. Muitos de nós não temos a capacidade analítico-dedutiva para filtrar a acurácia e a importância daquela informação. Então virou uma grande colcha de retalhos. Hoje o indivíduo entra na internet e pesquisa literalmente o que ele quiser. E tem de mas, tudo às vezes, como ele resposta. não consegue interpretar. Mas o fato é que hoje o médico está cada vez mais desconfortável porque os pacientes chegam falando de coisas que ele mesmo não conhece. Doutor, o senhor solicita marcadores inflamatórios para entender como é que está a minha saúde? Por que o senhor não solicita o meu perfil hormonal? Então o senhor vai prescrever um remédio para baixar o meu colesterol, dizendo que ele é causador do infarto? Como ele é causador do infarto se 79% das pessoas que infartam têm colesterol normal? Se gravasse a expressão do médico, ia fazer aquele pã, aquele freeze, né? Freeze. Aí o que acontece? O paciente chega hoje e diz assim, doutor, não seria interessante o senhor me explicar, ao invés de passar um medicamento para baixar o colesterol, me explicar por que o meu colesterol elevou? Será que o senhor não sabe que o colesterol vai elevar todas as vezes em que eu diminuir a minha produção hormonal? Porque hormônios são feitos de colesterol. Por que ao invés de o senhor me passar um remédio, o senhor não solicita os meus níveis hormonais? Esse cara está começando a ficar de saia justa. Mas pegando ele até está o gancho incomodando. Ele está começando a sair da sua zona de da conforto. pergunta que o Ed tinha feito. Como é que o senhor sente a resistência de mudança da classe médica hoje? Já foi muito dura. Hoje eles estão mais flexíveis? Já foi um trabalho muito difícil, mas hoje a força dessas evidências e a partir do momento em que um só falava isso, né? Há 20 anos atrás só tinha um maluco falando isso aqui no Brasil.
Eu introduzi esse movimento aqui no Brasil, a medicina integrativa, e outras pessoas que têm identidade percepcional, vibracional, começaram a sintonizar naquelas palavras. É um movimento crescente, a gente ideias. pode dizer. O movimento começou a crescer numa progressão aritmética. 10 anos para nós atingirmos 2 mil médicos e mais 10 anos para atingirmos 11 mil. Então a coisa está crescendo. E hoje nós temos um viés muito interessante. Primeiro, muitos médicos vêm porque os pacientes falam de assuntos que eles nunca ouviram falar. Fisiologia hormonal, hormonologia, reequilíbrio hormonal, menopausa, andropausa. O cara fica perdido e vai atrás desse conhecimento. Esse é o primeiro perfil. O segundo, há algum tempo atrás, o médico que procurava os nossos cursos era um cara bem sucedido, mas que estava enfadado com aquela mesmice de praticar medicina. Hoje, o cara já está descontente na graduação. A maioria dos médicos que procuram o nosso curso são médicos com até 5 anos de formado. Grande população de médicos jovens que estão descobrindo que tão importante quanto São tratar menos uma conservadores, doença, são mais abertos a isso. é importante tratar a saúde. Isso tudo não está totalmente aberto. Mas essas informações ou todo esse perfil, ele não está dentro da universidade ainda não, né? Aqui no Brasil nós ainda estamos num momento de construção desse processo, né? Esse modelo hoje está institucionalizado em 118 países e com muita alegria e humildade eu tenho o orgulho de dizer que o Grupo Longevidade Saudável, dentre esses 118 países, é considerado o segundo mais importante centro de formação de médicos dessa área do mundo. Parabéns. Nós hoje só estamos atrás dos Estados Unidos. Só os Estados Unidos Só estão os na nossa Estados Unidos, frente? que foi o berço desse movimento. Os Estados Unidos hoje tem aí cerca de 100 mil médicos praticando esse negócio. Quer dizer, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Agora, doutor, eu tenho visto um aumento significativo da telemedicina. Sim. Né? Então, Uma assim, tendência irreversível. que também é algo que vai poupar muito tempo, tanto dos médicos quanto dos pacientes, né? Com essas consultas prévias ou mais simples, pelo menos uma análise, né, do que a pessoa está sentindo. Não há necessidade do contato dela ter que ir lá, esperar pelo médico, marcar consulta. Até tem um gancho nisso que eu queria colocar, né? Hoje ele tem mais de 250 mil pessoas que seguem ele no YouTube, no Instagram. E essa proximidade do médico com o público comum, o quanto isso contribui justamente para isso que o Ed está trazendo, né? Formar uma cultura, de você já ter um público melhor formado para chegar na consulta, né? Sem dúvida. Porque ele vai fazer umas perguntas ali, o que você está sentindo, você já tirou sua temperatura, já viu? Pô, ele sair de casa, né, e até o lugar, ele já está num estado que já não está normal, né? A telemedicina, ela também se aplica às consultas dessa medicina integrativa, quântica. E olha que coisa interessante, né? Mostrando que até as coisas aparentemente más têm o seu lado bom. Essa pandemia acelerou todo esse processo. Demais. Consultas virtuais. As pessoas com medo de sair de casa, por razões mais do que tiveram óbvias, que fazer, né? Tiveram que fazer. E isso acelerou até o processo, né? Que vocês sabem que isso estava um conflito imenso lá no Conselho Federal de Medicina. Sim. Era uma previsão de aprovar a decisão isso teve que ser tomada. 10 anos era o período estimado em se aprovar a teleconsulta e o processo foi todo acelerado. Hoje uma teleconsulta é um ato médico aprovado e validado. É uma realidade. Mas tem muitos médicos que ainda não fazem. Muitos. E ainda lhe digo, a coisa não para por aí, porque agora nós estamos iniciando os primeiros estertores do metaverso. Então a consulta, ela vai ser idêntica a uma consulta presencial. Eu vou estar vai estar no consultório, num óculos tridimensional. Vai ter seu avatar ali. Vou ter meu avatar, o paciente vai ter o avatar. Nós temos hoje em desenvolvimento sensores que com meu avatar eu toco em você, faço uma ausculta cardíaca, examino a sua pele, afiro sua pressão, dependendo sua de algum temperatura. equipamento ali, você tem mais assertividade, às Mais vezes. Isso é totalmente pessoalmente. confiável, doutor E eu Ítalo. posso fazer essa consulta com um paciente de qualquer lugar do planeta. do Posso mundo. consultar E é uma tão consulta confiável quanto uma consulta presencial. até mais. absolutamente confiável e até mais. Vai até níveis, né? Porque o Porque meu nível de concentração vai estar focado totalmente naquela Uau. pessoa. Né? eu acho que a pessoa só vai sair dessa situação se ela realmente precisar de um diagnóstico mais aprofundado ou de um Ou de um equipamento atendimento de urgência ou de, de emergência. urgência, Então, de uma intervenção eu ali. Né? prevejo que 99% das relações entre médico e paciente vão ocorrer nos próximos Online. 20 anos Isso é pelo uma forma de metaverso. democratizar a saúde, né? Total. O metaverso está chegando aí para pulverizar tudo que nós conhecemos. Todas as verdades estabelecidas vão ruir por terra. Metaverso é a próxima revolução da humanidade e já bateu as nossas Já é portas. realidade. Já né? é realidade. Já é. Eu, por exemplo, já estou fazendo um curso de metaverso desde o ano passado, que eu quero que a Longevidade seja a primeira empresa de ensino médico do Brasil A estar
aderir ao metaverso como plataforma de Ô, ensino. doutor Ítalo, a gente já está chegando mais ou menos no final do nosso episódio aqui. Eu queria muito trazer um pouco da questão que o senhor trata com a medicina quântica. A gente gosta muito de ouvir casos, né? O que o senhor teve, por exemplo, como sucesso, onde todo esse conceito da medicina e da saúde quântica vieram trazer um resultado, às vezes, que a medicina tradicional não estava chegando? Você tem alguns casos aí, né? Olha, poderia citar inúmeros aqui, né? Mas assim, eu gostaria de, ao invés de citar um caso, citar um conceito, né? Claro, é sei, imperativo que o médico tenha a compreensão de que mente, corpo e espírito estão em completo alinhamento, fundidos em um único macro-organismo. Resgatar né? esses Resgatar pilares, essa né? ideia. O corpo é um aspecto muito importante do humano, mas é importante que o médico compreenda que nós não somos corpo, nós estamos corpo. Estamos revestido usufruindo de desse espírito. corpo. Então eu utilizo com muita frequência os vibracionais aí, né? O Oxyflower, o da mente lá, o Criativa. É importante que nós valorizemos isso. Às vezes o médico não valoriza porque ele simplesmente não teve acesso a esse conhecimento durante sua formação. Mas isso não invalida. Sim. E hoje existe uma cegueira muito preocupante dentro da medicina, que há uma tendência a você só acreditar em algo quando existe um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, publicado num jornal Qualizar internacional. Pesquisas Olha, de 20 anos. tem coisas que jamais vão merecer pesquisa dentro da medicina. Quer um exemplo? Você sabe que não existe um estudo randomizado duplo cego mostrando que uma criança diabética tipo 1 responde melhor a um soro fisiológico injetado na barriga do que a insulina? E por que um estudo desse jamais vai ser publicado? Porque ele não é ético. Quem é que vai doar o seu filho diabético para o grupo placebo? Para receber um soro na barriga e morrer? Ou seja, nunca vai ter, Não né? tem estudos Não vai ter. capazes. Esses estudos jamais serão feitos. Então, a gente tem sim que valorizar a ciência, mas jamais pode desprezar o Mas paciente no caso reportar. desse, o médico tem que ter muita coragem para fazer isso também, se fizer. Uma questão delicada para o profissional, né? De saúde. Olha, mas é assim, ó, é porque as pessoas às vezes não conhecem os seus direitos. O médico tem o direito de optar pela estratégia terapêutica que mais esteja alinhada e coerente com suas crenças. Da mesma forma que ele é totalmente responsável pelas suas decisões. Então, é uma questão de você saber os eventuais riscos que você está correndo e os eventuais benefícios. A medicina é feita através dessa balança. Dessa balança, desse Custo, equilíbrio, risco, né? benefício. Quando você passa um tratamento convencional para uma pessoa, você também está correndo riscos. Por exemplo, só para citar para vocês, existem algumas medicações antidepressivas que o médico passa porque o paciente está deprimido. Mas ele precisa saber que alguns desses medicamentos aumentam em 700% o risco de suicídio. Então você está tratando depressivo. uma depressão e o cara se mata. Isso Então, você o citou. médico, quando prescreve isso, ele tem que estar consciente dos riscos de toda a estratégia E terapêutica. fora essa sabe? prescrição, né? Que se você for ler a bula dos remédios para Você não qualquer toma. tratamento, Não vai você tomar. você vai tentar tratar um problema e pode criar 20 outros, entendeu? É isso. Ô, doutor Ítalo, uma curiosidade que eu não sei se é o seu campo de atuação, né? Mas eventualmente a gente pesquisa e acaba chegando, por exemplo, a curas que as pessoas têm, por exemplo, através com bebidas de poder, Tem. como a ayahuasca. Existe sim. Qual a opinião do Existe. senhor a respeito Olha, disso? eu acredito em tudo que possa produzir o bem. Na medicina eu me comporto da seguinte forma: eu costumo não ser o primeiro a adotar novos métodos, mas costumo também não ser Mas o o senhor já último viu a casos abandonar os assim antigos. Já vi, de trabalho com claro. ayahuasca? Você é aquele que vê realmente um tratamento novo, você leva em consideração. Eu levo em consideração. Vamos Agora, avaliar. Levar em consideração e respeitar está distante de assumir, prescrever Não, certo. e acatar. Né? E uma coisa muito coerente para a gente finalizar é que nós médicos temos que ser os maiores exemplos de saúde. Então existe uma coisa muito importante que Sem muitas dúvida, pessoas casa de não ferreiro, sabem, espeta de pau não dá, que né? os médicos têm expectativa de vida menor do que a população. Por É exemplo, mesmo? um médico aqui no Brasil tem uma expectativa de vida 5 anos menor do que a população. Uma médica, 20 anos menos do que a população. Mas por quê? Porque eles não se cuidam, porque eles vivem sob estresse, porque eles não tratam a sua própria saúde. Então, Existe então um sim. pouco como de é uma que eu certa posso soberba. dar um bom exemplo de saúde se eu não tenho saúde? Então, uma das coisas que mais traz valor ao grupo longevidade é que nós estimulamos a que o próprio médico seja também o usuário de tudo isso. Para vocês terem uma noção, há 22 anos que eu mesmo utilizo as estratégias que ensino para os outros médicos e o resultado disso, eu tenho uma idade biológica
que é como o meu corpo realmente funciona, é o seu estado de conservação. A minha idade biológica é 45 anos. Sim. E a minha idade cronológica é 63 anos. Então o meu corpo Cara, e não funciona parece mesmo. com parâmetros Fisiologicamente não parece. de uma Não. pessoa, você imagina, meu corpo funciona hoje com parâmetros de uma pessoa quase 20 anos mais jovem. O Se o que senhor pegar, por significa? exemplo, um paciente como eu, que hoje tenho 46, ou o Ed tem 51, não é isso? 51. Quanto tempo a gente leva para se tratar com uma medicina Pra rejuvenescer, para pra conseguir esse rejuvenescer. nível, né, de juventude Olha, que o senhor tem? Vai depender dos problemas que nós temos que enfrentar, né? Mas Então, em média, assim, olha, pra gente falar pro um público trabalho geral. que vai É demorar, cada um, né? Cada um. Nós vamos ter que trabalhar forte no tratamento da saúde das pessoas por um período mínimo, de 1 a 3 anos, mínimo. Mudar padrão de alimentação, de sono, comportamento em geral. Pensamentos. Modelos mentais, comportamento, expectativas, crenças, equilíbrio hormonal, nutrição, intestino. É um pool É um- de É uma estratégias. renovação da vida, né, na É verdade. uma mudança de paradigmas, né? Você estava andando naquela direção e agora a gente vai aprender que tem que fazer um 180 para passar E aí a da- consciência acaba sendo a chave, Eu tive né? uma pra essa época na minha mudança. vida que eu ia para uma consulta médica, a primeira pergunta que eu fazia pro médico era se ele fumava. Porque se ele falasse que fumava, eu já descartava a consulta, sabe? Eu descartava. Isso não é preconceito, isso é escolha. É escolha total. Eu Concordo. tomei essa decisão e assim eu chegava, o senhor fuma? Ah, não dá. Que bate-papo Agora você- delicioso, né? E saber que o exemplo é sempre a melhor forma de educar. E aqui, de alguma maneira, a gente está também, né, Ed, com o Pod Sim. Quantic educando as pessoas. E, infelizmente, a gente chega ao final desse episódio aqui, mas tem vários outros episódios. Eu convido o senhor também para conhecer mais o nosso podcast, convido o público. E, Ed, as considerações finais aí. O Pod Quantic é um canal que está sendo criado ainda, né? Um canal muito novo para discutir exatamente tudo que pode ser feito de uma forma nova, né? Moderna, né? Para melhorar a vida do ser humano. Perfeito. Né? Então Parabéns. os profissionais que estão passando por aqui, eles estão deixando recados e orientações, exemplos, né? E dando caminhos, inclusive, para as pessoas que querem realmente se diferenciar também como profissionais ou mesmo com o seu próprio tratamento, né? Porque o Pod Quantic tem esse objetivo de trazer conteúdos que podem de alguma forma, né, melhorar a vida das pessoas. Nós queremos nos tornar comunicadores da consciência. E estar aqui com o Dr. Ítalo aqui Parabéns. foi um prazer, Uma doutor. honra inenarrável. Inenarrável, Que seja o primeiro de muitos episódios com o Deus senhor, quiser. doutor Eu Ítalo. Eu tenho Gratidão. certeza 2.0, que uma consulta com o senhor não é tão fácil, não é tão simples. Mas tem as redes sociais, aproveita e deixa as suas redes E tem sociais. aquela garota ali, que é a minha assistente, doutora Clarice Rachid. Ah, Hoje vem aqui dar um tchau. É sua filha, é inclusive. minha filha, inclusive. Vem cá. Nas horas vagas. Vem cá, menina. Vem cá. Posso Vem que eu cá, tenho um só lugar pra aqui dar no um oi meio aí aqui, pro ó. pessoal. Vem aqui. Não, aqui, ó, entra Aqui, ó, aqui, aqui no aqui do meio lado do aqui, seu ó. pai, Entra pra aqui dar do um ladinho. tchau Vem pra cá. nossa Antes de audiência. encerrar aqui com a sua presença aqui. Aproveita para falar as redes sociais do Dr. Ítalo, né? Quem não tiver uma consulta com ele tem acesso ao conhecimento dele. Sim, Como é que as sim. pessoas encontram o Dr. Ítalo? Prazer, gente. O Instagram dele é Dr. Ítalo Rachid. E você... Arroba DR Ítalo Rachid. @DR Ítalo Rachid. E você também consegue através do site da Longevidade Saudável, que é www.longevidadesaudável.com.br. Viu? Tá bem? Os doutores colocam o DR na frente para falar que ele discute relação, é isso? Legal, Mas olha, é foi um isso aí. prazer enorme. imenso. Muito obrigado pela presença de vocês. Prazerzão. Uma honra estar aqui, que seja muito bem sucedido e que o Pod Quantic tenha vida longa e saudável. Assim É seja. isso aí, obrigado. Bons negócios e tudo de bom para vocês Pra aí. nós. Tá? Prazer. E o Pod Quantic encerra aqui e a gente volta muito em breve com mais um episódio. Assine o canal. E curta os vídeos, comente e não deixe de ver os outros episódios que estão incríveis aqui no 9º CSTQ. Valeu, pessoal. É isso aí, valeu. Valeu.